Revolução de 1930. Olá, daria início ao período da década de 30, perante as revoluções da saúde. Dois fatos importantes aconteceram nesse período, que foi a Revolução de 1930 e a criação da MESP. A Revolução de 1930 foi um movimento liderado por representantes dos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, contra a política que comandava seu país na época. Esse movimento destituiu Washington Luiz do poder e impediu a posse do então presidente eleito, Júlio Prestes. Tal manobra resultou no fim da República Velha e deu início ao governo provisório comandado por Getúlio Vargas. A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o MESP, aconteceu no dia 14 de novembro de 1930. Sua criação foi o primeiro ato do governo provisório de Getúlio Vargas, após tomar posse no dia 3 de novembro do mesmo ano. Antes da criação da MESP, tudo que fosse relacionado à saúde da população e que não estivesse relacionado com a medicina previdenciária era desenvolvido no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Após sua implementação, passou a prestar assistência para os identificados à época como pré-cidadãos, ou seja, os pobres, desempregados e aqueles que também exerciam atividades informais, sem carteira assinada no caso, e todos aqueles que não eram segurados pela Previdência Social. Criação do IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensões. Sabe-se que no primeiro governo de Getúlio Vargas, nos anos de 1930, ele transformou as caixas de aposentadorias e pensões, conhecidas como CAPES, em Institutos de Aposentadoria e Pensões, passou-se a ser denominado IAPs. A CAPES de Assistência e Previdência surgiram em 1923 e eram fundos geridos por empresas e financiados por trabalhadores assalariados, ou seja, cada uma possuindo a sua, e se mantinham através de contribuições denominadas de bipartite, onde parte da contribuição vinha dos trabalhadores e a outra das empresas, ficando a administração a cargo da última citada, oferecendo serviços de atendimentos laboratoriais, medicamentos e consultas. Para substituir a CAPES, foi criado no ano de 1933 o IAPES, onde essas caixas dos trabalhadores passaram a ser organizadas por categorias profissionais e a contribuição ficando distribuída de forma tripartite entre trabalhador, empresa e o governo, este ficando responsável pela administração. Nesse período, tal situação tornou-se um agravante ocasionado pelos desvios de recursos destinados à assistência à saúde para outros setores, principalmente o setor industrial. Você vai observar que a saúde pública nos anos de 1930 até os anos de 1960, que serão abordados nos vídeos posteriores, não houve grandes mudanças para a universalização do direito à saúde. Vale ressaltar que as elites e o governo consideravam os trabalhadores urbanos como fundamentais para o crescimento econômico do país. Esses trabalhadores tinham voz e lutavam pelos seus direitos que nem sempre eram respeitados. Os direitos que eles já haviam conquistado eram a carteira assinada e a assistência à saúde, que ainda era precária. Como vocês podem observar nas imagens, fica evidente que, enquanto uns tinham direitos por ter a carteira assinada, juntamente com os benefícios que a Previdência propunha, a grande parcela da população não tinha esse acesso e ficavam à mercê de um serviço precário e assim tendo uma superlotação, evidenciando a desigualdade social. A saúde pública não era a grande preocupação do governo, tanto que em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Você percebe a pouca importância dada à saúde? Tanto que nem havia um ministério próprio para as questões de saúde e acabava ficando na caixa. Contudo, no período abordado anteriormente, nos anos de 1910 e 1920, o Departamento Nacional de Saúde Pública estava integrado ao Ministério da Justiça. Com a Revolução de 30, passou para o Ministério do Trabalho e, consequentemente, com o avanço, passou-se
a ser instituído o próprio Ministério da Saúde. Políticas Públicas em Saúde, do ministro Gustavo Capanema. Gustavo Capanema Filho foi um político muito atuante no país, sendo o ministro da Educação que mais tempo ficou no cargo em toda a história do Brasil, entre 1934 a 1945, aproximadamente 11 anos contínuos. Em 26 de julho de 1934, 10 dias após a eleição de Vargas para a presidência da República, Gustavo Capanema foi efetivamente nomeado para a pasta da Educação e Saúde Pública. Sua gestão caracterizou-se principalmente pela retomada das campanhas sanitárias interrompidas entre 1930 e 1934. Vários hospitais, colônias e asilos foram construídos para o tratamento de outras endemias, como a tuberculose, lepra e as doenças mentais. Dentre as medidas da gestão de Capanema, tivemos a criação das Delegacias Federais de Saúde e o início para as primeiras Conferências Nacionais de Educação e Saúde, reuniões periódicas de profissionais para discutir políticas vigentes e planejar as novas a serem implementadas. A partir desse momento, identificou-se um relativo avanço da atenção à saúde para o interior do país, com a criação em 1937 do Serviço Nacional de Febre Amarela, primeiro serviço de saúde pública de dimensão nacional, e em 1939 do Serviço de Malária do Nordeste, ambos em convênio com a Fundação Rockefeller, Fundação Filantrópica Americana e Promoção em Saúde, que realizava pesquisas em parceria com o governo brasileiro. Sua atuação ajudou o país no desenvolvimento da vacina da febre amarela e na erradicação de um dos vetores da malária. Outro fator relevante em sua gestão foi o apoio assistencial às mulheres, com a implementação da licença maternidade e da divisão à infância, proporcionando cuidados na atenção das mães e filhos. O último vindo a ser extinto em 1940, após a criação do Departamento Nacional da Criança. No início da década de 40, o Departamento Nacional de Saúde assumiu o controle da formação de técnicos em saúde pública, centralizando e integrando alguns cursos já existentes, inclusive no Instituto Oswaldo Cruz. Ainda no mesmo ano, em consequência de sua reestruturação, o Departamento Nacional de Saúde passou a ser integrado pelos Serviços Nacionais de Tuberculose, Peste, da Malária, de Lepra e de Câncer, incorporando outros criados anteriormente, como o Serviço Nacional de Febre Amarela. Após o golpe de 10 de novembro de 1937, que instituiu o Estado Novo, e a Constituição de 1937, da qual Capanema foi um dos signatários, a ação do Ministério da Educação e Saúde foi marcada pelo caráter fortemente concentralizador e autoritário do novo regime. Fica evidente, portanto, quando falávamos da atenção individual, a saúde não se tratava de saúde pública, mas da saúde de um público específico, os trabalhadores assalariados. Pois se você não era um trabalhador de carteira assinada, ou se não tinha condições de pagar um serviço de saúde particular, podia contar apenas com as entidades filantrópicas para ter acesso à saúde. E hoje sabemos que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Este conteúdo tem como objetivo proporcionar uma abordagem histórica relacionada às implementações de políticas públicas de saúde no Brasil na década de 30.